voltei, amores, essa aula é mais rapidinha, tá? É a nossa segunda aula de hoje, que são as bases do desenvolvimento histórico, né? Onde a gente vai ver onde nasceu a geriatria, a gerontologia, e a gente vai definir certos terminhos, tá bom? Então, para começar, né, a gente vai tá definindo aí alguns conceitos em algumas datas. Então, em 1903, né, no século passado, Ellen Metcalfe, eu acho que é assim que fala, foi o sucessor de Pasteur e criou, então, a minha especialidade chamada gerontologia. E o que significa gerontologia? Então, geron significa velho, ancião. E logia, estudo, ou seja, estudo do meu ser ancião, né, do meu ser velho, no vulgo, assim, vamos se dizer. E aí, em 1903 ainda, Marjorie Whyton, gente, meu inglês é péssimo, PS, pode ser considerada, então, a mãe dessa especialidade, porque ela que cria o ponto de partida, né, para avaliação multidimensional do meu idoso e interdisciplinar, certo? Em 1909, o que acontece? A gerontologia, né, passa a ser denominada geriatria, por Ignaz Neischer, que é um médico vienense, cujo significado passa a ser estudo clínico da velhice, certo? Então, hoje em dia, a gente usa ainda muito o termo gerontologia, mas o certo mesmo seria geriatria, tá? Que é o estudo clínico da velhice. Em 1922, Stanley Hall publicou o livro Senescence, The Last of Life, dizendo que as pessoas idosas tinham recursos até então não apreciados, contradizendo que a velhice é simplesmente o reverso da minha adolescência. Então ele publica esse livro para conscientizar a população, porque a gente tem essa mania, essa tendência, né, de achar que só porque eu tô idoso eu sou inútil. E não é bem assim a situação. Como eu disse para vocês na aula anterior, muitos idosos são muito aptos a fazer muito mais coisa que muita gente nova, né? Então, por isso, ele cria esse livro. Em 1942, é criada a American Psychological Association para estudar a velhice com projeções demográficas indicativas do meu processo de envelhecimento nos Estados Unidos. Então, né, aqui eles começam a ter os primeiros estudos focados na saúde do meu idoso, certo? De 1950 a 1970, foram formados, então, grupos para fazer pesquisas, né, sobre a vida adulta e velhice, porque até então as pessoas não tinham expectativa de vida, né? A projeção de vida nessa época era muito baixa, era 40 anos e passou. Quem conseguia chegar lá nos 60, 70 era tipo recordista. E aí, conforme esse fenômeno foi aumentando, as pessoas foram sobrevivendo mais, eles então perceberam que eles tinham que estudar mais, né, sobre o corpo e como fazer para todo mundo chegar lá nos seus 60, 70 anos. E por isso criou-se essas pesquisas. E aí, só voltando, né, nesse meio tempo, em 1961, foi fundada a Sociedade Brasileira de Geriatria, né, para garantir, então, que todo o conteúdo para o meu idoso fosse pesquisado, mas tivesse um local, né, para se levar essa informação de forma que alinhava, né, todo esse pensamento e conseguia desenvolver a partir disso um cuidado para o meu paciente idoso. Em 1980 a 1990 foram novas frentes, né, geradas pelas necessidades sociais associadas ao envelhecimento populacional, como, por exemplo, apoio aos familiares para cuidar dos seus idosos dependentes. Então, percebam que é muito recente, né? Só lá em 1980, vamos dizer assim, que eles começaram a desenvolver programas realmente para ajudar a cuidar da saúde do idoso, porque até então nem chance, eles achavam que a população nem idosa ficaria. Então, os estudos são muito recentes quando a gente fala de geriatria, né?
Em 1992, a Universidade de São Paulo reconhece a geriatria finalmente como uma disciplina obrigatória no currículo do 4º ano médico. Ou seja, gente, pensa, 92 a 28 anos atrás que eles resolveram que saúde do idoso era importante ser estudada. Agora pensa, gente, 28 anos. Quantas pessoas não devem ter morrido antes disso, antes deles entenderem que, né, que não é porque envelheceu que descarta e joga fora. É muito recente. E cada vez mais a gente tem que aprimorar, né, esses cuidados com o meu idoso. Porque, gente, são pessoas assim como nós, certo? Em 96, Papaléu Neto Pontes percebeu limites entre senescência e senilidade. Esses dois termos a gente vai definir na próxima aula, então não se preocupe, eu nem vou aprofundar aqui, tá? A gente vai ver um pouco mais sobre senescência e senilidade na próxima aula. E aí, ele determinou que existe o envelhecimento primário, né? E o envelhecimento secundário. E aqui, asteriscos, importante. Vou fazendo isso para vocês estudarem para a prova. Qual que é a diferença, né, do meu envelhecimento primário e do meu envelhecimento secundário? Então, o envelhecimento primário, gente, é aquele envelhecimento fisiológico. É o que acontece no nosso corpo com todo mundo. Todo mundo vai envelhecer se não morrer antes disso. Mas, geralmente, todo mundo envelhece. E aí, todo mundo sofre mudanças. E aí, esse envelhecimento, quando ele acontece de forma saudável e bem sucedido, ele é reconhecido como envelhecimento primário. E o envelhecimento secundário é exatamente o oposto. É aquela pessoa que envelhece, só que geralmente com alguma patologia ou com alguma doença avançada, tá? Quando eu falo de patologia, né, estado patológico, gente, é o estado doente. Então, ele já possui alguma doença, tá? Então, geralmente a nossa população, no geral, ela sofre de envelhecimento secundário, que dificilmente você vai pegar um idoso lá no final da vida dele que realmente tenha 100% saudável. Então, o envelhecimento primário, ele é um sonho, vamos dizer assim. Ele é um objetivo. Mas atualmente o predomínio é de envelhecimento secundário, certo? Em 1997, então, foi criada a pós-graduação, o mestrado e o doutorado na Unicamp, focado, então, na saúde do meu idoso. Pra vocês verem, 97, gente. Um ano mais novo que eu ainda. Tem 23 anos que criaram especialização na matéria, na disciplina de idoso. Em 2003, finalmente alguém parou para pensar que não adiantava eu cuidar da saúde do meu idoso, fazer estudo da saúde do meu idoso, se eu não garantisse os direitos básicos para o meu idoso, né? Lindo. E aí, graças a Deus, alguém colocou na consciência e o Congresso Nacional, então, ele promulga, né, a Lei 10.741, no dia 1º de outubro, que declara, então, oficial o Estatuto do Idoso, que a gente também vai estudar com riqueza o Estatuto de Idoso nas próximas aulas. E aí, em 2004, destacou-se, então, a CNPq com 144 grupos de pesquisa. Então, aqui é só para você saber que aumentou, então, o foco de pesquisa na área de idosos. Ótimo, graças a Deus. E aí, né, o que a gente percebe? Que o processo de internacionalização da gerontologia, promovido pelos países desenvolvidos sob a égide da Organização das Nações Unidas, que é a ONU, e da Organização Mundial da Saúde, que é a OMS, ela finalmente, né, desapontou o estímulo que faltava para estudar a velhice no Brasil. Ou seja, precisa de alguém lá da ONU, alguém lá da Organização Mundial da Saúde, chegar aqui no Brasil e falar: ô Brasil, a população de vocês é uma das mais idosas, vamos acordar ou vocês vão perder idoso assim como se, né? E aí, finalmente, o Brasil, né, acordou para a vida e hoje, graças a Deus, o nosso estudo em gerontologia está evoluindo muito. Prova disso que hoje vocês vêm aqui no curso técnico e aprendem sobre gerontologia. Amém por isso, Pai. Eu me sinto muito orgulhosa de representar essa disciplina aqui. Porque, como eu disse, todo mundo quer ver criança, todo mundo vê a saúde do adolescente, do adulto e esquece dos meus idosinhos queridos. E, gente, sem eles ninguém estaria aqui. Essa é a verdade. E só para concluir, né?
Eu deixei a referência bibliográfica aqui pra vocês, porque eu achei que tinha mais um slide, mas não tem não. Mas enfim, amores, essa aula é bem curtinha, porque essa aula é só pra desenvolver mesmo os termos e pra vocês entenderem como foi feita todo esse processo da gerontologia, tá bom? E era isso, meus amores, aguardo vocês semana que vem. Beijos. Amanhã a gente tem aulinha às 7h30 da noite, vou passar umas informações muito importantes lá pra vocês, não faltem. Vou reprisar um pouco sobre o conteúdo da nossa disciplina. E depois disso, a gente já conversa, tá bom? Beijos!